Que bom, estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. É uma bênção podermos estudar juntos e dar continuidade, finalizando então esse nosso primeiro estudo. Quero pedir a Deus que venha nos abençoar, que o Senhor nos abençoe, coloque anjos poderosos ao nosso derredor, ao nosso redor, a fim de que nós possamos estar protegidos para progredirmos e avançarmos no que diz respeito ao conhecimento necessário para irmos ao céu e principalmente para levarmos outras pessoas aos céus. O céu não foi feito só para nós, mas foi feito para todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. Então que Deus possa abençoar as nossas famílias, que anjos estejam nos guardando e que a cada dia nós possamos mais e mais sentir o desejo de estudar a palavra de Deus. Nós paramos na pergunta de número 5 e vamos dar continuidade então na pergunta de número 6, que agora vai começar a tratar um pouco sobre simbologia. O Apocalipse é um livro escrito muito em cima de símbolos, né? E nós precisamos entender o que são esses símbolos, o que eles representam, para que possamos também interpretar corretamente o livro de Apocalipse. Então a pergunta de número 6, que é a primeira pergunta aí, e nós queremos pedir a bênção do Espírito Santo. Senhor, nos abençoe, nos conceda o poder dos céus, a fim de que nós possamos continuar entendendo aquilo que estamos estudando, pois nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Entre os símbolos do Apocalipse, o que significa o cordeiro? Todos nós conhecemos, né, o significado de cordeiro. Talvez essa pergunta seja para alguém que nunca teve contato com a Bíblia, não compreende direito, mas acredito que toda pessoa que já teve um contato com a Bíblia, com algum cristão, com alguma igreja, ele sabe que o cordeiro é o Filho de Deus, né? Aponta para Jesus, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vamos ver o que Apocalipse capítulo 5, verso 6 tem para nos dizer? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Vejam bem, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aqui na simbologia de Apocalipse, nesse verso, ele nos revela que havia um cordeiro, né, em pé entre os anciãos e que estava como que tinha sido morto. E ele tinha aqui umas características, né, que são os 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5, 6. No Antigo Testamento, o cordeiro é sacrificado em lugar do pecador. O cordeiro pascal significa vida e libertação do cativeiro egípcio. No Novo Testamento, aponta Jesus como a realização do simbolismo do cordeiro. Cristo é aquele que tira o pecado do mundo e liberta o pecador das amarras do mal. Está lá em João 1, verso 29. Né? Então, o cordeiro de Apocalipse é Jesus. O que significa dragão no Apocalipse? Apocalipse 12, verso 9, ele nos diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Veja bem, esse verso de Apocalipse, ele não só diz quem é o dragão, mas ele o chama pelos seus vários nomes, né? Então foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, a serpente lá do Éden, lembra? Que se chama Diabo e Satanás, que é o sedutor do mundo. Ele seduziu Eva, levou o pecado até Adão através da sedução de Eva,
foi atirado para a terra porque Adão e Eva cederam, né, a essas tentações e acabaram recebendo então esse inimigo de Deus aqui na terra, tornando aqui então seu lar. Então, dragão em Apocalipse é Satanás. Toda vez que a gente vê falando em dragão, serpente, é o diabo e Satanás. O Apocalipse identifica o dragão como sendo a antiga serpente do Éden, o próprio Satanás, que se coloca em luta contra Jesus, o Cordeiro. Não vou comentar muito aqui, porque no estudo mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso. A profecia, a primeira profecia declarada na Bíblia, lá em Gênesis 3, se eu não me engano, verso 15, né? Onde por inimizade entre ti e a mulher, a sua descendência e o seu descendente, né? Tu morderás o seu calcanhar e ele lhe pisarás a cabeça. Então ali já estava se referindo à briga entre a igreja de Deus, os servos de Jesus e o próprio Satanás e seus anjos caídos, né? Aí a gente pode ir para a questão número 8, o que significa o termo água no Apocalipse? Apocalipse 17, verso 15. Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e língua. Então, águas que vistes são povos, multidões, nações e línguas. Quando Apocalipse se refere, então, à água, águas, principalmente no plural, está se referindo a todos os povos da terra, né? Como a voz de muitas águas, né? Então, ali, muitos povos, muitas línguas, muitas nações. O termo águas refere-se a povos no Apocalipse. A questão número 9 traz para nós aqui uma pergunta que diz que advertências Deus nos faz ao interpretarmos as profecias? A resposta se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então aqui, esse verso de Pedro está nos dizendo que nenhuma profecia vem de particular, vamos trocar essa palavra elucidação para interpretação? Então, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Eu não posso colocar a Bíblia, se eu quero pregar a verdade, eu não posso colocar a Bíblia como se fosse a minha verdade. Eu estaria usando em causa própria e cometendo um pecado contra o céu, um pecado sem perdão, que é o pecado contra o Espírito, né? Então, não é de particular interpretação. E a própria Bíblia é que dá a resposta sobre todas as perguntas. A gente pergunta e a Bíblia é quem responde. Nós somos usados apenas para ler. Então, aí vem abaixo 3 questõezinhas, né? Podemos dar significado que quisermos às profecias? Claro que não. Somos livres para eliminar das profecias os textos dos quais nós discordamos? Também não, né? Devemos interpretar as profecias iluminados pelo Espírito Santo, preservando a palavra profética sem acrescentar ou retirar nada. Então essa é a nossa resposta. Devemos interpretar as profecias iluminados pelo Espírito Santo, preservando a palavra profética sem acrescentar ou retirar nada. E embaixo aqui, de novo, né? Repete, né? Devemos interpretar as profecias iluminadas pelo Espírito Santo sem criar interpretações pessoais baseadas em especulação. O que acontece? Na Idade Média, ou até mesmo antes disso, muitas religiões foram difundidas e ao mesmo tempo misturadas à religião pura, né, para fins de proveitos próprios. Então, com isso, cada um criou a sua maneira de pensar. O homem não consegue enxergar. Quando nós pregamos a liberdade de expressão, nós não estamos pregando apenas
o meu direito de pensar da maneira como eu quero pensar. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho sim a liberdade de expressão, mas eu não tenho a liberdade de mudar a palavra de Deus. Eu não posso adaptar a palavra de Deus para aquilo que eu acredite que a sociedade está caminhando agora. Eu não posso dizer que Deus estava errado no seu tempo e que as coisas agora devem acontecer de outra forma. Não é assim que funciona. Eu posso viver da maneira que eu bem entender, mas vou sofrer as consequências por ter feito a minha escolha. Então, ou eu quero viver com Deus conforme os mandamentos de Deus, conforme Ele pede que eu viva, ou eu quero levar a minha vida do jeito que eu bem entender, e quando Ele estabelecer o reino dele, eu vou ficar de fora do reino dele, porque eu não tenho os princípios que Ele colocou para mim como princípios de vida. Não só como princípios de vida, mas como princípios que regem os seres que Ele criou desde o princípio, né? Deus fez tudo com uma ordem, o mundo é perfeito, a criação é perfeita, tudo foi criado perfeitamente. No final, Deus disse que era tudo muito bom. Fez o homem com muito carinho. Deu instruções e colocou sobre cada um a sua responsabilidade, sobre o homem, sobre a mulher, o que cada um era, qual era o seu papel no meio de tudo isso. E agora a gente vem e quer mudar tudo e acha que quando o reino de Deus, o reino de Jesus for instaurado, nós teremos direito de estar dentro desse reino, sendo que eu afrontei a forma como esse Deus nos criou e nos fez. Então é algo muito delicado, né? Eu tenho toda a liberdade, Deus me dá a liberdade até mesmo de me perder. Deus me dá a liberdade de escolher servir a Satanás se eu quiser. Deus é amor, Deus não obriga ninguém a fazer nada, Ele apenas orienta aqueles que aceitam Ele como seu Senhor. Aqueles que aceitam Jesus como Salvador, a Bíblia orienta então como é que eles devem viver. Parece muita violência, parece que tem muita coisa aqui, parece que há um Deus terrível. Realmente, para quem está abraçado ao pecado, esse Deus aqui ele é muito terrível. Porque não há como Deus e o pecado conviverem no mesmo espaço. Então isso não quer dizer que Deus é permissivo, que Deus vai aceitar tudo quando o reino for instaurado. Por que Jesus está demorando tanto a voltar? Para que justamente o homem tenha tempo de se arrepender e se voltar para Deus, né? Então é por esse caminho, é por esse lado que a gente vai vendo. E essas advertências, elas são muito importantes. Eu não posso colocar a coisa do jeito que eu quero. Eu tenho que permitir que Deus me apresente a verdade que Ele tem para me apresentar. Questão número 10. Qual é a síntese da mensagem de Apocalipse? Qual é a síntese da mensagem de Apocalipse? Apocalipse capítulo 12, versos 10 e 11. Deixa eu ver, eu pulei aqui. Apocalipse 12, versos 10 e 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Qual é a síntese da mensagem do Apocalipse? Bem e mal existirão para sempre e devemos nos conformar com isso? De maneira alguma. A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus? O diabo e seus instrumentos de engano serão derrotados definitivamente? Então, as duas últimas respostas aqui, elas são verdadeiras. A primeira é falsa, porque o bem e o mal não existirão para sempre. Chegará um momento em que a terra será renovada.
tudo se fará novo, não haverá pranto, nem dor, nem lágrimas. E nem haverá lugar para o pecado, nem para a dúvida. Ninguém mais irá ter dúvidas sobre o caráter de Deus e cometer nenhum pecado contra Deus. Então, o bem e o mal não existirão para sempre. A salvação e a glória e o poder pertencem a Deus. O diabo e seus instrumentos de engano serão derrotados definitivamente. A salvação e o poder e o reino são obtidos para nós por Deus, por intermédio de Cristo. Ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, vencemos o acusador e vencemos a morte. Recebemos então o galardão, da vitória para a vida eterna. Pergunta número 11. Por que no Apocalipse o anúncio de uma destruição é uma mensagem de esperança? Olha que pergunta maravilhosa, né? Apocalipse, a gente vê em Hollywood só coisa ruim, né? Os pós-apocalípticos, então, só coisa ruim. Mas por que no Apocalipse o anúncio da destruição é uma mensagem de esperança? Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vamos meditar aqui um pouquinho nesse verso. O diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram, não só a besta, como também o falso profeta. Aqui há 3 pessoas distintas. O falso profeta, a besta, que a gente vai ver em Apocalipse o que é a besta, e o diabo. Tem muita gente que pensa que é a mesma coisa, né? O diabo, a besta e tal. Mas o falso profeta e a besta já estão no lago de fogo. E agora o diabo é lançado também nesse mesmo lago. Então, por isso, a mensagem de destruição de Apocalipse é uma mensagem de esperança. Por quê? O que vai ser destruído, segundo o livro de Apocalipse, o que Apocalipse nos apresenta, o que vai ser destruído é aquele e aqueles que são usados por ele para nos causar mal, para fazer com que a gente ofenda a Deus mesmo quando nós não queremos. Aí você entende agora a necessidade do arrependimento? Qual o valor do arrependimento para Deus? Porque muitas vezes somos levados a ter atitudes contra Deus por causa da sedução do falso profeta que prega uma mensagem errada, que diz que Deus aceita a coisa de qualquer maneira, mas não é bem assim. Deus é muito metódico. A besta, que representa o poder maior aqui na terra, o homem tentando tomar o lugar de Jesus, tomar o lugar de Deus, e o próprio diabo, que foi o sedutor de toda a humanidade. Então é uma mensagem de esperança, porque esses não terão mais poder, inclusive serão destruídos para sempre, eternamente, pelos séculos dos séculos. Então o diabo e seus instrumentos de engano, que tanto mal tem provocado, serão derrotados definitivamente. Amém? Isso é motivo para muita comemoração. Porque você não vai mais sofrer os tormentos que a gente sofre nessa vida e por enquanto. Mas nós teremos um encontro com Cristo e todo aquele mal que vive nos perturbando será eliminado do nosso meio. Por isso é uma mensagem de esperança. Que promessa encerra o livro de Apocalipse? Apocalipse 22, verso 7. É lá no último livro, verso 7. Olha que promessa linda, Jesus falando para nós. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mais uma vez, chamo sua atenção. Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, a profecia deste livro, a Bíblia como um todo, né? Às vezes a pessoa pensa, é do Apocalipse apenas que está falando aqui, mas não é. Eis que venho sem demora e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Né? Aqui está até no singular, porque é uma palavra só. É tudo aquilo que Deus deixou para nós. Jesus Cristo repete ainda outras 2 vezes no verso 12 e 20 no final do livro, a maior promessa das Escrituras Sagradas. Ele voltará.
Quando isso ocorrer, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, verso 4. Glória a Deus por isso. Porque há uma esperança, há uma salvação, há solução para os nossos problemas, ainda que neste mundo ele continue nos atormentando, mas que nós possamos nos encontrar felizes, porque mesmo em meio ao sofrimento, a salvação já nos é garantida. Lá em Apocalipse, lembra, 12, verso 10 e 11, vi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite e diante do nosso Deus. Então agora veio a salvação e o poder, e o reino do nosso Deus. Queridos, que isso possa ser uma esperança viva em nossas vidas. Vamos fazer um compromisso com Deus. Vamos estudar de maneira que a gente possa dizer essa frase que está escrito aqui mais abaixo. Entendi que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e revela Jesus Cristo. Assim, o Apocalipse é uma revelação especial de Jesus para o fim dos tempos. Para ser feliz ou bem-aventurado, que quer dizer felizes aqueles, eu me comprometo a estudar o livro do Apocalipse e a guardar o que está escrito nele. Então, esse espaço para a sua assinatura, para a sua data, mas o nosso estudo aqui você vai assumir um compromisso com Jesus, não é comigo, não é com ninguém aqui na terra. O seu compromisso é com Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Ele possa nos abençoar, que Ele possa continuar nos acompanhando e nos deixando cada vez mais desejosos de aprender mais e mais. Quero dizer uma coisa para você. Esse é apenas um estudo introdutório. Os assuntos de Apocalipse, eles são muito bons, são muito interessantes e despertam. Quanto mais a gente estuda, ele desperta mais e mais interesse, mais vontade de entender. Então, nós apenas nos introduzimos aqui no estudo do livro de Apocalipse, mas nos próximos estudos, com certeza, virão muitas coisas boas por aí. Muitas dúvidas também surgirão e vamos orar uns pelos outros a fim de que as nossas dúvidas sejam sanadas pelo poder e pela orientação do Espírito Santo de Deus, que Ele nos acompanhe hoje e sempre. E mais uma vez eu peço ao Senhor que anjos poderosos possam estar nos protegendo. E se você tem dúvida disso, que o Senhor possa permitir que você tenha um vislumbre dessa proteção, que o teu anjo se apresente para você, que você sinta a presença dele dentro do seu lar, protegendo a sua família, protegendo a sua vida, porque essa é uma promessa divina e Deus não mente. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua luz. Em nome de Jesus. Amém.